Fala, meus queridos, tudo na paz, tudo tranquilo com vocês, irmãos? Queridos, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre prioridades, né? É algo que acredito ser importante, mas eu não sei se os irmãos já têm tido essa impressão, apesar que isso é algo antigo, né? Então é algo que eu creio que muitos irmãos já perceberam e nós temos visto isso acontecer aí em grandes instituições, né? Não sei nas pequenas, mas enfim. O que tem acontecido, irmãos, é que está tendo uma troca de prioridade muito grande, né? Aonde, por exemplo, se você fizer uma pesquisa na internet, você pode fazer uma pesquisa e você colocar ali a palavra igreja, a primeira coisa que você vai ver é um monte de imagem de construções. Você não vai ver ali estampado pessoas, né? Geralmente não é o que acontece. É óbvio que quem coloca as informações no Google são as pessoas, né? Daí você já vê como é que as coisas andam, como é que é o entendimento das coisas. Então, quando se fala também de templo de Deus, muitas pessoas, não estou generalizando, obviamente, mas muitas pessoas enxergam uma grande construção quando se fala de templo de Deus, né? As pessoas enxergam logo uma construção. Sendo que é o seguinte, né? Nós sabemos que na palavra o templo nunca está relacionado a uma construção em si, mas em relação às pessoas. É claro que dentro de um contexto passado, né, existiu ali o templo que foi construído por Salomão e logo depois esse templo foi destruído. O templo que o próprio Jesus chamou de casa de meu pai. Entretanto, nós sabemos que esse templo não existe mais. E o apóstolo Paulo, ele falou, né, em 1 Coríntios 3,16, né, como vocês estão enxergando aí, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e também em 2 Coríntios 6,16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, né, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então é o seguinte, existem aí algumas interpretações, né, quando se refere a isso aqui, que muitos chamam de o templo de Deus como se fosse a igreja local ou os irmãos em geral. Existe também a interpretação de que alguns irmãos entendem que uma pessoa sozinha não é o templo de Deus, mas assim dentro de um conjunto. Mas o foco aqui é que se trata de pessoas e não de uma construção feita por pessoas, mas fala da pessoa em si, que é a morada de Deus, né? As pessoas que são a morada do eterno Deus, né? Então é o seguinte, nós vemos aqui que eu até escrevi aqui grandes construções impressionam a homens, mas não a Deus. Então nós devemos entender que isso aqui, né? Isso aqui é o templo de Deus, né? Ou seja, as pessoas. Isso aqui, ainda que digam que é o templo de Deus, mas na verdade é apenas uma construção, né? Porque o templo de Deus, na verdade, são as pessoas. E eu estava vendo um certo comentário, né, quando se falou justamente desse templo aqui, né, que é conhecido como o Templo de Salomão, o Templo de Salomão que não existe mais, né, mas isso aqui é apenas uma réplica. Então, é obviamente que quem faz uma réplica dessa pode chamar do que quiser, né, de Templo de Salomão, Templo de Jaboque, Templo do que for. Mas na verdade isso aqui não é o templo de Deus. Entretanto, as pessoas até brigam por causa disso aqui. E a situação está tão séria que para muitos, para você exercer a sua fé, para você ser um verdadeiro cristão, para você amar a Deus acima de tudo, ao seu próximo a si mesmo, né? Eu já estou aqui levando mais além. Para você, resumindo, para você ser um verdadeiro cristão, você tem que estar dentro dessa caixa aqui. Você tem que estar dentro dessa caixa, né? É como se aqui fosse uma caixa milagrosa, onde Deus estivesse confinado dentro dessa caixa. Entretanto, nós sabemos que isso não é verdade. Dentro do contexto geral das Escrituras, isso não é verdade, né? Obviamente, nós aqui, pelo menos no Brasil,
o que predomina, né, são uma quantidade muito grande de construções, né, de diversas instituições diferentes que são chamadas de templo. Mas nós sabemos também que existem muitos países onde os irmãos não podem se reunir nessas construções. Caso contrário, eles sofrem retaliação. Entretanto, são crentes em Jesus, exercem a sua fé, ainda que muitos se reúnam em cavernas, em morros, em montes, eles exercem a sua fé, porque a fé não está confinada a uma caixa, não está confinada a um espaço físico, né? A fé vai muito além disso. A fé no Criador, a fé no Pai Celestial vai muito além disso, né? Então, para você amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo, você não precisa estar confinado dentro disso aqui. Você precisa ter comunhão entre essas pessoas, né? Comunhão entre as pessoas, né? Você precisa ter comunhão entre os irmãos. E a comunhão, para você ter comunhão com os seus irmãos, a não ser que exista um preconceito entre isso, que para você ter comunhão, você tem que estar dentro dessa caixa, né? O que seria algo totalmente contraditório e poderíamos até dizer que é uma heresia. A sua comunhão com o seu irmão tem que estar no dia a dia, seja numa reunião entre os irmãos ou fora dela. A comunhão tem que existir independente de qualquer coisa. O seu amor para com os seus irmãos não está confinado dentro de uma caixa, né? A sua atitude como um cristão não tem que estar confinado dentro de uma caixa. Isso tem que ser na vida, né? Ou seja, erros, acertos, você pode pecar, você se arrepende e tudo isso não está relacionado a você estar dentro de uma caixa, mas é você viver para o Criador independente do local que você esteja, independente de qualquer coisa. Só que hoje nós temos visto que por se trocarem as prioridades, essas prioridades inclusive são trocadas inclusive nos ensinamentos. Os ensinamentos acabam se tornando ensinamentos parciais justamente devido, né, uma das questões, pela troca das prioridades, né? Então os ensinamentos acabam ficando aí uns ensinamentos que você cansa de ouvir meia boca, porque está cheio de parcialidade, cheio de interesses pessoais, e quando o texto das escrituras vai contra certos ideais de determinadas instituições, simplesmente dá uma meia volta ali, não, que não é bem assim, etc. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Então, amados, que nós venhamos ter discernimento, né? Minha oração é que nós venhamos ter cada vez mais discernimento, para que nós não venhamos trocar as prioridades, né? Para que nós venhamos entender que, de fato, Deus ele se importa muito mais com as pessoas do que com construções, né? Deus está interessado com isso, né? E não com isso aqui. O compromisso de Deus é com isso e não com isso aqui, tá? Você deve estar vendo o mouse aí rodando aí, né? Então, o compromisso de Deus é com isso aqui, né? E não com isso aqui que está ao lado. Então, eu até um comentário eu tava lendo uma vez no Facebook um comentário justamente sobre esse templo chamado de Templo de Salomão, onde algumas pessoas, né, foram contra-argumentaram, e teve um comentário que ficou gravado. A pessoa comentou assim: Deus merece um templo luxuoso. Querido, Deus não está nem aí para isso aqui. Deus não está nem aí para templo luxuoso. Deus não está nem aí para isso. Deus ele está olhando para você, tá? Isso aqui não sente fome, não sente sede, não sente necessidades, tá? Ah, isso não quer dizer que você não possa se reunir aqui? Claro que você pode se reunir. Você não é proibido de se reunir, não somente aqui, como em qualquer outro local, tá? Você pode se reunir tanto aqui como aqui. Só que Deus não está nem aí para o local em si. Deus está aí para você. O compromisso dele é com você. Isso aqui não vai seguir os princípios de Deus, né? Essa construção aqui, ela não vai seguir os princípios de Deus. Ela não vai obedecer a Deus. Não vai seguir os mandamentos de Deus, porque se trata de uma construção, de uma coisa inanimada.
Mas o templo de Deus, que são os irmãos, esses sim deverão prestar contas, né, para com Deus, deverão agir perante Deus e a sociedade, né, conforme as Escrituras. Então, Deus não está nem aí, Deus não precisa de templo luxuoso. Deus não precisa disso, tá, irmãos? Então, repetindo, tá? Porque as pessoas, quando você fala isso, muitas pessoas acham logo que você é contra essas construções, que você não é a favor dessas construções, querido. Construir, você pode construir o que você quiser, mas o que eu estou falando aqui é sobre a questão da prioridade, tá? Porque imagina o investimento que teve isso aqui, né? Um investimento gigantesco que teve nisso aqui. Estima-se que foram milhões. Entretanto, o investimento deve ser nisso aqui, né? Nas pessoas. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe. Isso aqui é um vídeo para que nós venhamos refletir não somente acerca desse assunto, mas como questão, mas também vários outros assuntos no que se refere àquilo que é prioridade nas Escrituras, tá bom, amados? Então é isso, que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo. Ó, não se esquece de se inscrever se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, tá? Deixa o teu like, se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, compartilha com os teus irmãos para ajudar o canal, tá bom? E até a próxima. Deus abençoe.